Olá, meu nome é Alexandra Campos e eu vou apresentar meu plano de trabalho intitulado Caracterização Molecular de Espécies de Cândida isoladas de pacientes com infecções invasivas hospitalares. Esse trabalho ele foi orientado pela professora doutora Tânia Fraga Barros e faz parte do projeto Caracterização Molecular de Espécies de Cândida isoladas de pacientes com candidíase e teve como fonte de fomento a Bolsa PIBIC UFBA. Cândida é um fungo levedoriforme causador da candidemia, que é um exemplo de infecção fúngica invasiva. As espécies mais associadas são Candida albicans, Candida tropicalis, Parapsiloses, Krusei e glabrata. Essas duas últimas tiveram seus nomes modificados e estão descritos no slide. Candidemia é um exemplo de infecção relacionada à saúde, às iras, e segundo Silva, em 2019, ele traz que Cândida é o quarto patógeno mais frequente, sendo relatado 2,49 casos a cada 1.000 admissões. Ao longo dos anos, também foi observado aumento de espécies não álbicas frente a espécies álbicas. O aumento de espécies não álbicas leva a problemas com métodos diagnósticos. Nós atualmente temos métodos fenotípicos, imunológicos e moleculares. Dentro dos moleculares, nós temos ainda métodos automatizados. Porém, o padrão ouro segue sendo a cultura, que é um exemplo de método fenotípico. Esse projeto ele tem como objetivo caracterizar espécies de cândida isoladas de pacientes com episódios de infecções invasivas hospitalares no período da pandemia por SARS-CoV-2, através da técnica de biologia molecular, e com objetivos específicos extrair o DNA, quantificar, amplificar, realizar a técnica RFLP-PCR e comparar a identificação fenotípica com a identificação molecular. Foram 108 amostras isoladas de pacientes durante a pandemia no Instituto Couto Maia. Essas leveduras foram armazenadas em freezer -80, semeadas em ASD, realizada a extração utilizando duas técnicas, fervura e a utilização de coluna de sílica, pertencente ao kit de quiagem. A dosagem desse material genético foi feita utilizando nanodrop. A técnica RPL-PCR foi produzida para os dois gêneros encontrados dentro da pesquisa. Para Cryptococcus foi amplificado o gene URA5 e para Cândida a amplificação foi realizada a partir da região ITS. A reação posterior à amplificação foi overnight, havendo a utilização de enzimas específicas para cada um dos gêneros. Como resultado, nós tivemos amplificação positiva para todas as espécies de Cândida. O perfil de restrição do perfil de RFLP da região ITS obtida para Cândida foi comparada com o mapa de restrição produzido utilizando as sequências obtidas no GenBank. Na tabela de comparação entre os isolados identificados por métodos bioquímicos e por métodos moleculares, foi observada a identificação errônea entre duas espécies, Candida glabrata e Candida krusei. Isso leva a um problema de tratamento com as espécies, visto que Candida krusei é intrinsecamente resistente a fluconazol, diferentemente de Candida glabrata, que possui certa acessibilidade. Para o gênero Cryptococcus, a amplificação foi positiva e a restrição à genotipagem deste foi identificada como Cryptococcus neoformas do tipo VN2. Observando o gráfico apresentado, o perfil das espécies identificadas, nós tivemos uma prevalência de 51,9% de Candida albicans, seguida por Candida tropicalis e por Nacasiomyces glabratus, que é o novo nome de Candida glabrata. Nossa pesquisa ela retornou um baixo identificação fenotípico, 5,5%, tendo problema com as espécies Candida albicans, Candida dubliniensis, Nacasiomyces glabratus, o novo nome de Candida glabrata, e Candida guillermondi. Foi também encontrada durante a pesquisa a espécie Codamea homeri, que é uma espécie emergente, associada com casos de candidemia espalhados pelo mundo, tem um padrão de resistência variável, associado principalmente com resistência ao fluconazol. De difícil identificação, no cromaga ela pode apresentar coloração verde, azul ou rosa, e a bioquímica ela não tem um padrão de assimilação. Codamea homeri é uma espécie telomorfa do gênero Cândida. Ela foi identificada pelo Vitek. Os 3 primeiros autores eles realizaram estudos com pacientes HIV positivos, sendo identificado o genótipo VN1 de Cryptococcus neoformas em 76,01% dos pacientes na América Latina. Kim e Taverna, eles fizeram estudos com Candida guillermondi, demonstrando que essa espécie é identificada erroneamente como Candida famata por diversos métodos, inclusive utilizando o Vitek. Os últimos autores, eles fazem a comparação entre a identificação de Candida albicans e Candida dubliniensis, demonstrando que o fenótipo é parecido e que a diferença em um único açúcar específico durante a assimilação de carboidrato, que é a estilose.
Pode-se concluir que métodos fenotípicos e moleculares eles são complementares. Nesse estudo, mais de 94% dos isolados identificados fenotipicamente foram equivalentes de identificação utilizando os métodos moleculares. Casos específicos, eles fazem valia de uso dos métodos moleculares, como é o caso de Kodamea Omeri. Como agradecimento, eu gostaria de agradecer ao PIBIC UFBA, a UFBA e ao Laboratório de Pesquisa em Microbiologia Clínica.